Olá, olá, boa noite. André, Jailson, boa noite. Meu nome é Letícia Sena, sou repórter da Isto É Gente. A gente está dando sequência em mais uma live aqui pela Isto É. Hoje a gente vai ter uma entrevistada muito bacana, a jornalista e apresentadora Sônia Abrão. A gente vai bater um papo com a Sônia sobre esse período de isolamento social, pandemia, sobre a carreira. E vocês podem mandar perguntas, fiquem ligadinhos aqui. Ao decorrer do meu bate-papo com ela, a gente vai mandando as perguntas. Deixa eu ver se a Sônia já está entrando. Deixa eu só colocar aqui o destaque. Tá. Esperar a Sônia entrar pra gente poder bater um papo com ela. Boa noite. Podem deixar as perguntas, a Sônia vai estar entrando daqui a pouquinho. Ela que continua ao vivo, de segunda a sexta, no programa Tarde é Sua, da Rede TV. Ela vai falar um pouquinho essa visão dela, né, desse momento de pandemia, o que ela tá achando de tudo isso, o isolamento social também, como que ela tá vendo isso. Podem mandar suas perguntas. Prisci, ícone da televisão brasileira, né, sabe tudo de televisão, mundo dos famosos, já trabalhou na parte, né, de polícia também, uma pessoa bem embasada nisso tudo. Só mais um pouquinho que ela já entra pra gente poder bater um papinho. Tô vendo que tem algumas perguntinhas aqui já pra ela. Pessoal falando que sabe tudo de fofoca, que ama ela, maravilhosa. Ela já tá entrando aqui. Boa noite, Dre Nascimento, Mari. Igor Gonçalves. Deixem suas perguntas, a Sônia é uma pessoa que tem uma visão ampla de tudo. Rafael Ferreira. Só mais um pouquinho que ela já tá conectando. Sérgio, boa noite. Só mais um pouquinho. Que ela já tá se conectando. Ah, ela chegou, gente. Peraí. Tá conectando. Oi, Sônia! Oi, Letícia, Tudo tudo bom? bem? Tudo, querida. Obrigada, viu, por você ter aceitado o convite. Imagina, um prazer total. Você é uma querida de pronto. Eu falei com a Cris, sua assessora, é um amor de pessoa, aceitou falar com a gente. Legal, obrigada mesmo. Eu Imagina. agradeço o convite. Imagina. Sônia, como é que tá esse momento para você de isolamento, esse momento de pandemia? Que reflexão que você tá fazendo de tudo isso, Sônia? Letícia, tá difícil para todo mundo, não é? É uma coisa assim, é uma tristeza no ar, é um medo, é esse clima pesado, Sim, esse lado de luto, né? De tanta morte, esses números que são absolutamente impressionantes. Então, eu procuro focar que existe uma cura, que vai acontecer, que tudo isso vai passar. sim, Acredito que passando a gente comece a ver as coisas com outros olhos. Eu acho que a gente está tendo muita demonstração de solidariedade, de entender que o planeta é uma casa só para todos nós, entendeu? Todos nós sim, habitamos, né? Essa nave mãe aqui. A gente precisa estar unido, precisa realmente acabar com a desigualdade, né? Prestar atenção de verdade nessa questão social, da injustiça social,
porque realmente a gente vê o contraste é tão grande, né? Sim, Que exato. a vida de uns não tem preço, não vale nada, a vida de outros, né, ganham prioridade e não dá mais para conviver com isso. A gente está no século XXI já e está na hora de mudar essa mentalidade, a gente pensar assim, com um coração universal, vamos dizer assim, né? Pelo menos Sim, é nisso exato. que eu fico pensando muito. E você tá ao vivo de segunda a sexta com a Tarde é Sua na Rede TV. O programa ao vivo continua normalmente, mesmo nesse Continua. momento de pandemia. Eu sei que vocês estão tendo todo o cuidado de higiene. Eu queria que você falasse um Sim. pouquinho. Tá, não é normalmente, né? Porque a gente está com uma equipe reduzidíssima, passando todos os dias pelo processo de desinfecção. A distância, antes a gente estava numa mesa, um do ladinho do Roda da outro. Agora são as poltronas a 2,20 m, né, distante de cada um, sabe? Exato. Mudou tudo, de repente mudou tudo. Mas não mudou a nossa vontade de estar aí, de estar participando, de estar levando informação, de estar fazendo os nossos debates, né, sobre a pandemia, sobre tudo isso que está acontecendo, essa nossa realidade, e ao mesmo tempo fazendo essa mistura de jornalismo, de factual, né, com essa nossa realidade cruel, com entretenimento, para poder mesmo, Uma... durante 2 horas, pelo menos, dar uma trégua para a cabeça, Sim, né? Pensar umas coisas, vamos brincar um pouco, pensar num mundo melhor, ver o que está acontecendo aí na área dos famosos, que o pessoal curte tanto, como é que eles estão vivenciando também esse lado, e as coisas vão rolando. O pessoal está sentindo a gente como companhia realmente às tardes, como um respiro no meio de tudo isso. falando do A Tarde é Sua, fez recentemente 14 anos. Como que é isso? Assim, um Sim. programa de televisão, 14 anos, sucesso absoluto, Diário, né? diário, que é uma coisa que a gente sabe que é É. difícil, ao Uhum, vivo, né? uhum. Como É, que é ao isso, Sônia? É vivo, todos os gratificante tudo dias. isso? É assim, é uma mistura de gratificante com desgastante, né? Até rima. Mas é um prazer muito grande fazer, né? Eu vim de jornal, então era aquela notícia diária, parecia que fosse o mesmo trabalho, mas era todo dia diferente, né? Sempre coisas novas acontecendo e a gente podendo discutir os fatos é uma coisa muito legal. E eu acho que a gente está há 14 anos no ar porque a gente vai se reinventando, né? A Sim. gente já tentou descobrir por quê, como é que a gente está conseguindo, porque programa diário, né, cansa o formato, cansa a imagem de quem Uhum. apresenta, de quem participa diariamente. Com a gente isso ainda não aconteceu, então acredito que seja por isso mesmo. A gente está sempre antenado, sabe, com a expectativa do público, com a realidade, como é que a gente casa uma coisa com a outra, e vai dosando até dar uma química, e por enquanto nosso feeling está funcionando. E a repercussão que dá o programa com a geladeira, com o tapete Sim, vermelho, eu sim, eu quero focar sim. no tapete vermelho, que recentemente, né, infelizmente, o ator Flávio, né, faleceu, o ator. Uhum. Isso. E ele ficou impactado com o tapete vermelho que ele ganhou no seu programa, né? Foi. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu vi que você ficou bem emocionada. Nossa, mas muito. Você falando, eu fico de novo, porque é Não, assim, porque uma coisa tem que mesmo isso. a gente jamais esperava, né? Assim, você nunca sabe quem está te vendo, você nunca sabe quem está te assistindo. A gente Sim. nunca sabe, na verdade, onde é que a nossa mensagem, a nossa imagem está chegando. Então, eu não podia imaginar que ele tivesse ficado emocionado, gratificado com o tapete vermelho que a gente deu para ele, fazendo uma média na novela, né, Órfãos da Terra, que foi um desempenho brilhante dele, né, onde ele já lidava com esse problema da velhice, mal de Alzheimer, uma Sim. coisa toda assim. E ele, para variar, foi brilhante, a sensibilidade, assim, a flor da pele realmente. E saber disso foi um impacto, e foi a sobrinha dele que contou para gente, que Foi. mandou os prints para gente. Então, WhatsApp. aqui, olha, Ele foi no emocionado com o tapete WhatsApp. vermelho, né? Que ele tinha ganho no programa. Exatamente, com a foto do tapete vermelho, do nomezinho dele ali, sabe? Você Foi vê da lindo. importância, né, que tem o programa de, né, de Uhum. trazer esse Sim, amor.
a gente se reposiciona, redimensiona, né? Porque às vezes, como você faz todos os dias, às vezes a gente perde um pouco a noção de como Sim, isso pode estar chegando. E às vezes o artista acaba se tornando só uma imagem para a gente também. Então é importante retomar esse lado do sentimento, do ser humano que está do outro lado da tela. Foi muito lindo, num momento muito triste, mas para a gente foi muito sim. importante e gratificante mesmo. E a geladeira também, né? Porque o Marcos Ibelucci pediu para você, numa live ao vivo, ele pediu para você Ai, tirar a geladeira, né, Sônia? Como que é isso essa mesmo. geladeira? Você acaba ficando amigo dos famosos depois, porque eles levam na brincadeira mesmo, né? Não, é muito legal. Sabe que a gente teve isso com o Thiago Leifert no BBB 18 também, Teve né? Foi uma loucura. Era dia de o Eduardo final, Costa o Eduardo Costa, o Thiago foi no dia da final do Big foi. Brother, ele ainda pediu, por Pediu, favor, me tira da geladeira. Até minha mãe veio me pedir para tirar ele da geladeira, pelo amor de Deus. Então tem umas coisas muito legais. É que eu acho bom, e a gente criou assim, ter a geladeira, né, para o pessoal que a gente acha que pisa na bola, e ter o tapete vermelho para compensar, né? Então a gente tem os dois lados, assim, prestigiar, criticar, mas prestigiar também o trabalho de todo mundo. E é muito curioso como os dois quadros caíram assim no agrado perfeito. do público mesmo, é? E Me agora tem preocupa a lista de muito. ranço, né? Eu vi hoje. Agora vai ter a lista do Você Maravilhoso. sabe que o Thiago, o Vlad e o Felipe, eles já estavam com a lista prontinha. Eu tinha esquecido de fazer a minha. Aí o diretor falou: então não vai ter hoje, vai ficar para segunda-feira. Aí eu vou fazer minha lista e todos nós vamos ter também. O Lobianco do Rio de Janeiro, o Bruno Talo, Claro. O equipe toda. público, o público se identifica porque a gente também tem lista de ranço, a gente também tem vontade de colocar Sim, as pessoas na geladeira, né? sim, né? Estender tapete vermelho. E assim, a gente tem lista de ranço mesmo, vamos falar mesmo, que lá a gente não fica assim nessa de fazer média ou de badalar o artista. A gente trata todo mundo muito bem, porque não seria Sim, diferente com ninguém, dependendo de ser artista ou não. Mas a gente vai tendo a nossa medida das coisas sincera mesmo. E ali cada um tem sua própria opinião, entendeu? Assim, não é porque eu faço a ancoragem que eles têm que concordar com aquilo que eu faço, imagina. E assim vai, porque é importante ter opiniões diversificadas, porque o público também, né, diverge muito nas opiniões. Então a gente tenta representar ali alguém, quem for da nossa tribo vai ter afinidade com cada um ali. e muitas pessoas, Sônia, entretenimento, fofoca. E na verdade não é, né, Sônia? Você começou com jornalismo policial, né? Sim, sim, E sim. fez essa Uhum. migrou para novelas um pouco. Como que foi É, isso? Assim, totalmente. assim, eu nunca pensei em trabalhar em televisão, né? Essa história o pessoal, inclusive, já conhece. Eu comecei a fazer um trabalho mesmo como jornalista. Eu estreiei no jornal Notícias Populares e lá foi uma grande escola, porque eu passei por todas as editorias, né? De policial, como você falou, que era Sim, o ponto forte do ex- jornal na época. Eu entrei com o jornal policial e saí quando o jornal já era sindical. Era já anos 80, final, aquela coisa toda, já havia toda uma mudança, já havia o real, né, como moeda, então foi uma coisa muito louca. E aí eu fui passando, passei de policial para internacional, depois para bairro, sabe, para prestação de serviço, até que veio a vaga na editoria de variedades. Aí eu fui para a editoria de variedades e a coluna de televisão estava no pacote. E foi aí que começou essa mistura das duas coisas, né? E a história de fofoca não me afeta, assim, o pessoal fala, sim. isso é jornalismo, é fofoca. Isso é ignorância. Utilidade. É, exatamente, isso é ignorância, porque assim, o método de trabalho, né? A informação, a busca da informação, a checagem, a redação, o enfoque que você vai dar para ele é o mesmo em qualquer área, da área de mundo de celebridades ao mundo da política, ao mundo esportivo, ao da ciência, é um mecanismo, a engrenagem é exatamente a mesma, só não vê quem não quer, na verdade. E eu acho que é uma virtude que você tem, Sônia. Qualquer assunto você domina muito bem, assim. Mesmo que você é do segmento de entretenimento, você fala muito bem Uhum. com propriedade de várias coisas. Assim, quando você começa o programa, que você Ah, pega o assunto, você uhum. está começando o programa falando muito sobre o coronavírus. Como Sim, a que é, gente faz né? uma cobertura É, como atualizada. que é essa crítica que você faz, que chega para as pessoas ficam, né, impactadas Hum. realmente. Como que você vê isso? Seu lado, assim,
está sempre ligado em... Eu acho que essa história da gente falar sobre vários assuntos vem mesmo da nossa rotina como jornalista, né? Eu fui repórter muito tempo, eu fiz muita entrevista com vários tipos de profissionais sobre muitos assuntos. Quando eu trabalhava na Editora Abril, eu escrevia para as revistas do núcleo feminino, então tem muito de comportamento também, sabe? Você vai adquirindo uma visão mais ampla das coisas, né? E assim, eu procuro me informar, mas eu fico sempre atenta a mim mesmo sobre como aquela notícia, aquele fato mexe comigo, como é que eu estou me posicionando em relação a isso. E aí é meu foco. Quando eu vou para o ar, eu sei o que eu vou, como é que eu vou passar aquilo de acordo com uma realidade, vamos dizer assim, objetiva e de acordo com como eu sinto aquilo e interpreto. Porque eu acho que você tem que ser franca e sincera. A gente não está buscando que todo mundo concorde com a nossa opinião. O que eu quero, particularmente, e o espírito da roda também é isso, é que todo mundo pense a respeito, porque o exercício de pensar é que faz a gente amadurecer e desenvolver o senso crítico, né? Que nós passamos aí por tantos anos de ditadura, acabamos perdendo porque tudo era blocado, censurado, e a gente vai se embotando. Então, desde que esse pesadelo acabou, eu acho que esse exercício do pensar é o que nos traz, inclusive, uma verdadeira cidadania. É o posicionamento. Você começou falando que a gente não vai ser mais o mesmo depois dessa pandemia. Você acredita que muita Não coisa vai vai. mudar? Eu acho. Eu acho que já está mudando Tá dentro da mudando. gente. Você não sente assim também, Letícia? Sim, Muito, sim. muito diferente, né? Angústia. É a angústia e assim, de repente você dá valor para muita coisa lá atrás, né? Lá atrás, ó, até janeiro, que a gente vivia e nem achava tão lindo, tão encantador, que mundo legal. Olha quanta coisa bonita tinha, eu nem estava aproveitando. Tem muito esse balanço, né? Você fechar para balanço, e fechar é uma palavra que cabe em tudo agora, porque a gente está fechado. Né, Sim. dentro de casa, ou então no nosso ambiente de trabalho. No meu caso, é de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Eu não saio para absolutamente nada fora isso. Então, acho que se faz esse Mãe, mãe, balanço lá atrás. Oi? você tá vendo como que tá a sua mãe, assim, contato com ela? Não sei se ela mora com você. Então, a gente mora no mesmo prédio, né? Sim. E ela mora sozinha. Então, eu e a minha irmã somos as pessoas que têm acesso a Sim. ela. E agora, inclusive, essa semana ela levou um novo tombo depois de Nossa, ela já tinha levado. tinha levado em setembro do ano passado, Feio, né? passou por 2 cirurgias, feio pra caramba. E quando foi essa semana, eu nem sei que dia que a gente tá hoje, quarta-feira passada, Sim. hoje é sexta, Hoje é sexta. anteontem. Aí ela levou um outro tombo dentro de casa, sabe? Sozinha, E aí triste. dá desespero, que você fala, e agora? Será que precisa ir para o hospital? Como é que a gente vai levar uma pessoa de Exato. 82 anos para o hospital? Então, aí é telefone médico, e graças a Deus a telemedicina aí está liberada, então você vai, conversa. E a gente está seguindo todas as orientações médicas. Ela deve ter tido o cóccix trincado, porque ela caiu sentada muito forte. Então, o Uhum. médico falou, é repouso, é analgesia, fica com ela e tem que esperar passar naturalmente, o osso se refazer naturalmente. Então, nesses momentos é muito complicado, porque a Sim, primeira coisa é assim, e agora? Como é que eu vou levar essa pessoa para o hospital? Né? Minha mãe, e com toda sim. essa coisa horrorosa que está por aí, né? Se ela é contaminada, foi difícil. Aí entra aquele impacto mesmo, e você sente o peso da situação. E tá difícil. Ô, Sônia, a gente não tem uma previsão, ninguém sabe ainda quando isso vai acabar, quando a vida vai Não. voltar ao normal, né? Uhum, Você uhum, acredita, como que você tá vendo isso do cenário político, essa briga, uhum. sai Ministério da Saúde, entra um, entra... Como que você tá vendo isso? Não precisa falar de uma forma geral mesmo, assim. Sim, sim, eu acho assim, hoje eu fiquei bastante Sim, impactada já com o pedido de demissão do Taish, né, o ministro da Saúde, que durou 27 dias. Estão exato. chamando ele de ministro porcina, o que foi sem nunca ter sido, tadinho, o pessoal nas redes sociais Meu
Não, Pessoa não que perdoa. perdoa. E assim, era uma pessoa que me impressionava por ser absolutamente apagado, por não ter Sim, mostrado nenhum traço de liderança, não ter dado um norte para nós, povo, né? Você precisa de um norte, sim. de O uma porta orientação, de sentir que tem alguém ali que tem um foco, que sabe o caminho para onde vai nos levar a superar tudo isso. E ele não, ele era absolutamente, né, sem energia, sem vibração. E hoje eu senti assim, ele é um médico. Ele pode não ter sido ministro da Saúde, mas ele é um médico de profunda dignidade, de sim, compromisso com a saúde pública realmente, que se importa com a vida do ser humano. Não é? Alguém que não topa dar um aval para um medicamento no qual ele não acredita 100% nos efeitos. Ele não quis fazer isso. Assim exato. como ele é a favor do isolamento social, por mais que o governo seja contra, ele também não cedeu. Então, quando a gente achava que ele entraria como um, um boneco de ventríloco, vamos dizer assim, né? Sim. E não foi nada disso. Realmente ele tinha uma personalidade, ele é Uhum. embotado, ele não é um comunicador de massa, mas ele tem dignidade. Então, eu acho que ele sai de consciência tranquila, de cabeça erguida, e isso me deu uma boa impressão dele. No geral, é isso. Eu acho que a gente está voando sem rumo, a gente está num voo cego, a gente não sente firmeza, tudo é muito volúvel, tudo é muito no impulso, tudo é muito na agressividade. Então, é Sim. uma coisa que deixa todos nós, assim, tentando ver se dá uma luz no fim do túnel, que a gente não fique, porque a sensação é de desorientação. Eu acho que os governadores estão fazendo um papel mais de âncora dessa nossa realidade, de que a coisa vai ter um controle, cada um de um jeito, de acordo com a sua Sim. região, mas eles estão à frente dessa batalha contra o coronavírus. Né? Em termos de presidência, eu acho que a presidência rima com uma ausência de efetiva liderança e positividade e assertividade que a gente não está vendo em Sim. momento nenhum. Parece que o governo vive num mundo paralelo completamente. Né? Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, dessa pandemia, que a gente precisava de união. Era para se pensar nisso, era para focar nisso, mas a politicagem rola solta. Os bastidores são de uma turbulência danada, e isso realmente prejudica muito. E aproveitando esse gancho de política, eu vi que vocês falaram da Regina Duarte no programa, sempre vocês estão falando. Não, não falamos. Não falaram? Não, não Felipe, que falamos às sobre vezes fala alguma coisa. o que foi. O Felipe, que às vezes fala alguma coisa, que ele é maravilhoso, né? Sim, sim. A gente falou da escolha dela, essa coisa Sim. toda. Depois, nessa saída tão maluca, É, a gente acabou se perdendo no meio do noticiário e acabamos não falando. Mas o que porque você quer saber? Eu muitos falo. se manifestaram, né, da posição dela. Eu acho que, como que você vê isso, Sônia, assim? Olha, eu sempre gostei muito da Regina Sim, Duarte como atriz, como pessoa, fiz algumas entrevistas com ela também. Achei que o pessoal pegou pesado quando ela aceitou ser ministra da Cultura, porque secretária, né, da Cultura, por que não? Né? Se é um convite, se é uma chance, pode nem ser alinhada politicamente, mas é uma porta que se abre. Na área de atuação, você vai poder ter uma chance de fazer alguma coisa pela sua classe, pela sua categoria profissional. Por que ela não poderia aceitar? Achei que o pessoal foi muito severo com ela. Mas, no decorrer da história, a gente viu que ela foi atropelada pela pandemia, também acredito muito sim, nisso. Né? Ela estava meio taxa, assim, um mês, 2 meses ali no cargo, não tinha muito o que fazer. Veio tudo isso e aí ela ficou mais embotada ainda. Mas a entrevista dela na CNN sim. foi uma cacetada. Aí não adianta. Fica difícil, olha, que impossível defender. Ela me parecia muito surtada. Né? E eu espero continuar pensando assim, porque se você acha que uma pessoa pensa daquela maneira, espontaneamente, sabe, Não é normal. naturalmente, é muito pesado, é muito alienado, é uma coisa que realmente não Não dá é para aceitar. Então, eu entendo os abaixo-assinados, entendo a revolta da categoria, porque realmente o que ela fez não se faz. A Nicole Balls entrou aqui e falou: Eu amo a Sônia. Ela tá Ai, eu assistindo. amo a Nicole. Oi, Nicole.
Muito O que legal. você Thiago Rocha, da nossa roda, é padrinho de também? casamento dela, né? O pessoal tá mandando boa noite, grupo do Vladimir Alves. Boa noite, grupo. O pessoal ama o Vlad. O que vocês falaram da Regina foi o fato do Jornal Nacional ter falado ex-atriz. Foi isso que eu lembrei Ah, agora. foi isso, é. Isso Foi nós isso. comentamos Isso. realmente, né? Que eu Que é um acho que foi absurdo. uma falha deles, assim, Sim. maluca. Eu acho, inclusive, e isso eu lamento de uma certa forma, que vai ser É. difícil retomar a carreira, porque os colegas não vão querer contracenar com ela. Isso vai Você acha que precisar ela de um retomar a carreira? tempo. Hã? Você acha que ela pensaria em retomar a carreira depois, caso ela Ah, saia? claro que sim, porque na verdade essa é a profissão dela. Né? Ela é uma estrela, ela faz parte da história Sim. da telenovela brasileira, da televisão brasileira. Ela é a Regina Duarte. Como atriz, ela é de primeiríssimo time. Então seria muito natural, porque ela estava secretária da Cultura, mas atriz ela sempre foi. E, então acho que o natural é querer retomar a carreira, mas ela vai ter que tirar muita pedra do caminho e que ela mesma, né, incentivou que fossem jogados. É, algumas pessoas falaram que ela, com isso, ela acabou estragando a história dela. Eu acho que, né, muito também falar isso na É biografia muito, dela. muito precoce também, o tempo vai passar, a poeira assenta, ela vai ter que repensar muito tudo, né? Acho importante isso e quem sabe o lugar que ela ocupou até agora dentro da história da televisão brasileira, esse é dela e ninguém vai tirar. Agora, a continuidade disso, a gente tem que esperar o tempo passar para ver o que acontece, né? Exatamente. Falando ainda dos famosos, o que você tá achando dos fujões da quarentena? Neymar, Gabriela Ah, Pugliese, é um Henrique absurdo. Castelli. O que você tá Eu achando? acho um absurdo, na verdade, sabe? Isso eu acho que é falta de noção. É gente absolutamente sem noção e sem responsabilidade consigo mesmo e com o seu próximo. É a história da cidadania mesmo, sabe? Porque, puxa vida, gente. Olha, é estatístico. Todos os jornais, e não são só os nossos, se você acessar coisas da imprensa internacional, ouvir o que os especialistas, os cientistas dizem, você vê que é totalmente proporcional. Né? Quanto menor o isolamento, maior a contaminação. Então, como é que isso não entra racionalmente na cabeça das pessoas? Como é que você brinca com uma realidade como essa? Como é que as pessoas não ligam para o fato da gente ter atravessado a fronteira de 200 mil contaminados, infectados, tá aí com quase, ou atingimos já 15 mil mortos praticamente. Então, isso não significa nada, sabe? Você é incapaz de entender que você pode ser infectado e, fora isso, você pode infectar outra pessoa. Você é responsável também pela vida do seu próximo. Então, eu acho isso de uma irresponsabilidade, de um egoísmo, de uma imaturidade. Olha, sem fim, viu? Absurda. Estou muito decepcionada, absurda. Só pode ser uma coisa de uma profunda ignorância em relação ao mundo, à vida, ao país, a tudo. A tudo, né, Sônia? Tudo. Eu sei que você tem uma live agora com a Adriane Galisteu, né, às 8h30. Quero convidar todo Sim. mundo para ir lá, continuar vendo a Obrigada. Sônia, vai falar várias coisas bacanas. Eu quero te agradecer. Mesmo esse tempo que foi uma coisa rápida, mas eu acho que deu para a gente dar uma pincelada em tudo, Com né? toda certeza. Mais uma vez eu quero agradecer. Obrigada, viu? E qualquer coisa, estamos aí. Participe da nossa roda também. Sempre importante ter Obrigada. pessoas pensantes e que dê opinião lá pra gente. E obrigada a todo mundo que participou, que pintou por aí. Super A Isto É beijo. gosta muito de você, viu? Do programa também. Obrigada. Eu adoro a Isto É também. Beijo, Letícia. Tudo de Beijo, bom, tá? obrigada, Dias Sônia. melhores virão. Tchau, Amém. querida. Tchau, tchau. Tá bom, até.